Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, né, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Texto lá do Velho Testamento, 2 Samuel 4, versículo 4. Vamos falar sobre a história de um personagem, né, um personagem que não é tão conhecido na Bíblia, mas é muito impactante a história dele. E ele tem muito a ver conosco, uma história que tem bastante a ver com aquilo que Jesus fez, com aquilo que somos em Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele a deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete. Eu brinquei de manhã, né? Se você está para ter filhos, tem uma sugestão de nome. Mefibosete, né? Olha só que nome, pode chamar apelidar de Mefi, ou Mefi e tal, né? Mas enfim, estou brincando. O Mefibosete, uma história interessante, a história de Mefibosete. Eu particularmente gosto muito da história desse personagem, Mefibosete. Mas deixa eu falar aqui com vocês sobre um pouco do contexto. Mas antes disso, só lembrar que é uma história do Velho Testamento, e nós temos ensinado à igreja que quando a gente fala do Velho Testamento, a forma correta, a forma ideal de você estudar o Velho Testamento é você entender que o Velho Testamento é o início de uma história, é o início de uma história de Deus com o ser humano, e o final, e o objetivo final dessa história é Jesus. Jesus é o ápice da história. Jesus Cristo é o ápice dessa história. Por isso, quando vai estudar o Velho Testamento, você precisa encontrar, né, Jesus, a revelação de Cristo, a revelação de Jesus no Velho Testamento. Aí o estudo do Velho Testamento fica fantástico. Por exemplo, nós vamos estudar a história do Velho Testamento, de um personagem, e dá para ver, vocês vão perceber isso nessa mensagem, como Jesus está presente e fala da obra e confirma a obra de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre Mefibosete, e através dele eu quero contigo, né, com você, eu quero estudar o que Jesus fez por nós queremos enxergar isso, o que Jesus fez por nós, quem somos através dessa obra, que é a segunda parte da mensagem, quem somos através da sua obra e como devemos viver nesta obra de Jesus. O tema da mensagem é surpreendidos pela graça, e você vai entender daqui a pouco o porquê. Conhecendo agora, deixa eu conhecer o primeiro ponto, conhecer um pouquinho do contexto histórico, para você, né, resumir aqui a história, para você entender bem quem é esse personagem. Queridos, Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Jonatas é o príncipe de Israel, ele é filho do rei Saul. Saul é o primeiro rei que Israel teve. Saul teve então o filho mais velho, o príncipe, o herdeiro do trono, Jonatas. E Jonatas, né, nesse momento da história, Jonatas, que é o herdeiro do trono, né, ele teve então um menino chamado Mefibosete. Esse momento, dos textos que eu li, cita a idade dele, ele tinha 5 anos de idade quando aconteceu isso. Nesse momento que Mefibosete tem 5 anos de idade, é o final da história do avô dele, Saul, o rei, mas também o final da história do pai dele, o príncipe. Ou seja, com a morte de Saul, com a morte do herdeiro do trono, Jonatas, certamente, né, provavelmente, olhando naturalmente a história, Mefibosete poderia ser o próximo rei. Não foi, porque a gente conhece a história, e aqui está no meio da história de Davi, ou seja, o rei Davi vai assumir o trono no lugar do rei Saul. Mas, se não acontecesse a história de Davi, certamente, provavelmente, Mefibosete tinha tudo para ser o rei de Israel. Né? Olha só que interessante esse contexto. Né? Entendendo isso, como eu falei, Saul está no final da sua história. Aliás, nesse texto tinha acabado de morrer o vô dele e o pai dele, o rei e o pai dele, Jonatas. E a notícia da morte do avô, o rei, e do príncipe, Jonatas, a notícia foi tão cruel que acontece esse acidente doméstico na casa de Mefibosete. Há um tombo,
a empregada ali, a ama, cai e ela tropeça, cai, ele se machuca e isso gera uma deformidade física na vida desse rapaz. Por que que esse medo aconteceu? Por quê? Porque Saul era um perseguidor de Davi. Saul perseguiu Davi se escondia de Saul, o vô desse rapaz. E aí o que acontece? Todo mundo sabia, Davi já estava aqui nesse momento da história muito famoso, Davi já tinha feito muitas guerras, Davi se tornou uma pessoa extremamente conhecida e todos sabiam que Davi era o próximo rei, até porque o grande profeta Samuel tinha ungido Davi como rei. Ou seja, certamente Mefibosete não seria o rei e como Davi certamente assumiria o trono, a família, o medo que aconteceu principalmente nas pessoas ligadas à família de Saul, à família de Mefibosete, o medo era que Davi vai assumir o trono e provavelmente Davi deve matar os amigos, os descendentes e principalmente o neto de Saul. Ou seja, ele poderia, aos olhos da própria família de Saul, eles eram uma ameaça para Davi. Então, o medo de morrer, o medo de ser morto, fez com que eles fugissem. Para piorar a situação, né, o vô morto, o rei Saul, o príncipe morto, o príncipe Jonatas, mas também tinha acabado de morrer nessa história aqui, estava para morrer, na verdade, nessa história aqui, Abner. Abner também é um comandante, é o general de exército, é o comandante dos exércitos de Saul. Abner está morto também, ou vai morrer um pouquinho mais para frente, morre o comandante, ou seja, o defensor da família, né, o comandante de exército que tinha as tropas, tinha acabado de morrer, estaria morrendo aqui nesse momento também. Ou seja, tudo aos olhos naturais, tudo contra o Mefibosete. E aí a pessoa que cuidava de Mefibosete pensou, eu preciso salvar esse menino. 5 anos de idade, ele não vai se defender, eu preciso proteger esse menino. Então, por isso que na fuga, o desespero deve ter sido tão grande que ela tropeçou e o menino então se acidenta e causa essa deformidade física na vida deste menino, ok? No entanto, as pessoas desconsideraram uma informação extremamente importante. Primeiro, quem era Davi? Achavam que Davi seria mau ao ponto de matar as pessoas. Mas Davi já tinha dado prova que ele teve inclusive chance de matar o próprio rei. E Davi não matou o rei. Ele teve o rei nas suas mãos e não matou o rei, sabendo que era o sucessor. Mas também eles desconsideravam um momento muito importante na vida de Jonatas, o pai de Mefibosete. Que momento era esse? Jonatas e Davi eram extremamente amigos, eram muito próximos, muito amigos, né? Ao ponto dos dois fazerem uma aliança. Ou seja, Davi tinha uma aliança com Jonatas, uma grande aliança. E Jonatas, por sua vez, inclusive salvou muitas vezes Davi do seu próprio pai, avisou Davi, meu pai está indo, se esconda, meu pai está chegando, vai para outro lugar. Ou seja, Jonatas sempre deu cobertura para Davi. Mas, provavelmente, essa história, essa amizade de Davi com Jonatas não foi levada em consideração, ao ponto de acontecer o que eu já mencionei. Ou seja, eles desconsideravam a amizade que eles tinham. Ou seja, agora o menino está machucado, 5 anos de idade, machucado das suas pernas, impossibilitado de andar, e agora, não bastando isso, precisa se esconder. Então agora começa a história triste desse menino, um menino que teve que viver escondido, principalmente escondido do rei Davi, né? Sem saber que Davi era um homem bom, que Davi era uma pessoa que não iria fazer mal. Mas esse menino então, também para piorar um pouco mais a situação, esse menino, né, também ficou sem os bens da família, porque os bens da família de Saul, né, Saul era muito rico, o Jonatas, a família de Saul, tinha muitas posses, e essas posses da família também ficou para uma outra pessoa, que vai citar o nome dela daqui a pouco. Ou seja, as posses da família de Saul não ficam com Mefibosete. Ou seja, agora, machucado, fugido, né, sem dinheiro, né,
com medo de ser morto a cada momento, provavelmente, quem sabe, até escondendo o seu nome, de dizer para as pessoas qual era o seu nome e principalmente quem eram os seus pais e quem era o seu avô. Consegue imaginar o cenário aqui da vida de Mefibosete? Exatamente esse é o cenário da vida de Mefibosete. Amados, mesmo sabendo, né, com tudo isso, né, ele acaba se escondendo. Agora, aplicando essa história, e aí por que eu estou ministrando essa palavra? Aplicando, né, outro ponto agora, aplicando Mefibosete aos cristãos de hoje, ou seja, a mim e a você. O que tem de simbologia isso para mim e para você? Quando a gente estuda a história um pouco mais a fundo, o nome Mefibosete, se você quiser, tiver um filho, quiser botar esse nome, fica aí à vontade, eu vou dar o significado deste nome. O nome Mefibosete no hebraico significa destruidor, aniquilador de ídolos, né? Então, Jonatas, quando nasceu Mefibosete, deu um nome especial para esse menino, né? Embora para nós é meio estranho, mas o nome é especial, ok? Mefibosete, destruidor, aniquilador de ídolos. Ou seja, como era costume da época, os nomes eram muito significativos, era um ato profético, tinha todo um aspecto profético em dar o nome para um filho. E certamente Jonatas não ia dar qualquer nome para o seu filho, e deu um nome de uma pessoa, né, de uma pessoa que seria um grande aniquilador de ídolos, ou seja, qualquer idolatria contra o Deus de Israel. E esse Mefibosete, o nome dele significa: vamos tirar a idolatria, vamos ir contra todo tipo de idolatria contra o nosso Deus. Jonatas, o pai de Davi, que eu falei, tem um significado hebraico também muito maravilhoso. O nome Jonatas no hebraico significa Deus dá, ou o Deus que dá, o Deus que presenteia, o Deus galardoador. Então Jonatas, olha que interessante o nome do pai dele. Jonatas, o Deus Jeová dá, Jeová presenteia. O nome do avô dele é o rei Saul, todo mundo conhece a história do rei Saul. Saul no hebraico, ele significa o desejado, o amado. Isso significa Saul. E a história de Saul, que tem a ver com o nome dele. Por quê? Porque Israel pediu um rei, Israel nunca tinha tido até então um rei. Eles pedem um rei, eles vão procurar o rei, e Deus mostra para Samuel o rei. E aí quando encontra Saul, né, o nome de Saul tem tudo a ver com essa procura. O procurado, o desejado. E Saul foi encontrado para ser o escolhido para ser o rei de Israel. Então olha que interessante o nome desses três. Saul, o desejado, o escolhido, o amado, né? Jonatas, o Deus que presenteia, o Deus que dá. E Mefibosete, o Deus, né, aquele que destrói ídolos. Só fazendo um parênteses aqui em relação a Saul, o nome de Paulo, lembra o grande apóstolo Paulo no Novo Testamento? Antes de ser Paulo, era Saulo. Na verdade, Saulo é uma derivação do nome Saul. Ou seja, o nome do apóstolo Paulo é uma homenagem ao rei Saul. Por quê? Porque Paulo é da tribo de Benjamim e Saul também é da tribo de Benjamim. Ou seja, provavelmente os pais de Paulo, tendo em vista a história da tribo de Benjamim, homenagearam o grande herói da tribo de Benjamim, que foi o rei Saul. Afinal de contas, tinha um rei na tribo de Benjamim. Não é interessante essa história toda? Mas o que significa, fechando parênteses, o que eu poderia somar os três nomes, o que daria no que se refere a nós? Significa a soma dos três nomes, Saul, Jonatas e Mefibosete. O ser humano foi feito por Deus, pois foi desejado por Deus. Ou seja, o homem é desejado, Deus deseja o homem. E ele foi dado, e a este homem foi dado tudo que Deus tem e tudo que Deus é. Deus se deu àquele que desejou e amou. Olha o que significa Saul e Jonatas. Deus desejou e Deus deu para aquele que ele desejou. Ou seja, quando Deus escolhe alguém, Deus dá, Deus presenteia. E isso se refere a você. Ou seja, Deus te escolheu, Deus te amou, e isso foi de graça, e porque Ele te amou, Ele deu a você. E Ele deu principalmente o que a você? A salvação da sua vida, a vida eterna. Olha que coisa interessante. Mas o que tem a ver Mefibosete aqui? Ou seja,
Deus deu algo para você, e a expectativa em cima de mim e de você, qual é? Que eu e você não tenhamos mais nenhum outro Deus na nossa vida. Que eu e você amemos a Deus de todo o nosso coração, e nós nunca vamos aceitar na nossa própria vida, na nossa família, uma idolatria. Ou seja, que a nossa família tenha outros ídolos a não ser Deus. Amém? Olha que coisa tremenda. Então Deus fez tudo isso. Mefibosete então traz essa marca especial no seu nome, essa marca de amor e de graça. Ou seja, o avô dele significa o Deus que escolheu, o pai dele significa o Deus que dá, e ele tem também um nome forte. Só que nós sabemos disso, né? Ele não estava vivendo nada disso, é pelo contrário. Mefibosete, tendo uma história tão linda atrás dele, antes dele, o que acontece agora, com 5 anos de idade, já está sofrendo. Já está vivendo uma vida de privações, de humilhações e de vergonha do seu próprio nome. Inclusive Mefibosete, além de destruidor de ídolos, também significa aniquilador de vergonha. Nem falei isso de manhã. Aniquilador de vergonha ou da vergonha. Aquele que tira a vergonha de uma família. Aquele que tira a vergonha de uma empresa. Aquele que tira a vergonha da história de alguém. Amados, olha que preciosa essa história. Aleluia. Você recebe isso? Não. Agora Mefibosete está vivendo privações, humilhações, vergonha do seu nome, né? Ou seja, assim é com o homem de Deus. Foi criado para ser filho de Deus, viver como amado de Deus, em plena comunhão com Deus, mas está vivendo longe. Ou seja, o homem não nasceu para viver dessa forma. Ele nasceu para viver em plenitude, em plena comunhão com Deus. Mefibosete achava e lhe foi ensinado, provavelmente, Mefibosete, você vai entender daqui a pouco por que ele achava isso. Mefibosete cresceu escutando, sendo ensinado. Sabe Davi, esse rei? Sabe esse Davi que todo mundo fala dele e tal, o rei Davi? Esse te odeia, esse aí se te pegar vai te matar. Mefibosete cresceu achando que Davi o odiava, que Davi queria a sua morte. Ou seja, ele cresceu com medo. Igualmente os homens hoje. Os homens não se relacionam com Deus e ainda acham e são ensinados que Deus é mau, que Deus é mau, que Deus é difícil de agradar. E que por nós sermos, o homem ser pecador, não ousam aproximar-se de Deus por medo do castigo. Sabe do que? Deus não, Deus é muito grande, Deus é muito longe. Deus, eu vou chegar perto dele, ele tem um raio na mão, ele vai jogar na minha cabeça e eu vou acabar comigo. Né? Ou seja, as pessoas têm a visão de que Deus é mau, ou de que Deus é exigente, ou de que Deus é tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele não vai aceitar você. Eu não vou não, olha quem eu sou. Quem sou eu para chegar perto de Deus? E daqui a pouco você vai entender isso. Amados, sendo assim, o que o homem naturalmente prefere? Ficar longe de Deus. Ah não, deixa essa história de Deus para depois, a hora que eu ficar velhinho, ele vai ter dó de mim, né? Quem sabe e tal, e aí então a gente resolve. Mas hoje as pessoas têm medo de Deus, assim como Mefibosete tinha medo de Davi. A história de Mefibosete revela muito desses homens em relação a Deus. Estão e se mantêm longe de Deus, pois não sabem quem são. Ou seja, o ser humano não sabe quem são para Deus. Ou seja, todo ser humano, qualquer ser humano que existiu, existe ou existirá, todos os seres humanos são amados de Deus, e Deus quer ter um relacionamento com qualquer um, amém? Assim como Mefibosete, ele não sabia que Deus o amava, mas Deus o amava, e Deus na verdade quer achá-los, pois empenhou a sua palavra de bênção a respeito deles. Assim como Deus procurou um rei e achou Saul, Deus está procurando a cada homem, a cada homem, a cada homem. Você está sentado hoje aqui porque você foi achado. Você está sentado aqui porque através de alguém Deus achou você, né? Você é amado de Deus, e Deus escolheu você e diz: eu quero abençoar, eu quero revelar a você o meu amor e a plenitude do meu amor. Olha que é maravilhoso. E Deus, as pessoas não sabem que Deus é gracioso, doador, misericordioso. Amados, Deus sabe quem é o homem. Deus sabe que o homem é falho. Deus sabe que o homem, por conta própria, não tem condição de agradar a Deus. E Deus sabe exatamente isso, por isso enviou Jesus, para ajudá-lo, para salvá-lo, para dar. Amém, não?
Amado, outro aspecto que Mefibosete simboliza na raça humana é a sua dificuldade física nos pés após a sua queda. Ou seja, Mefibosete não andava, Mefibosete provavelmente se arrastava, ou quem sabe mancava para andar, tinha uma dificuldade de andar. Ou seja, Mefibosete representa, essa dificuldade de andar representa o homem após a queda. Ou seja, o homem depois do pecado, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Essa é uma outra marca que Mefibosete representa e mostra. Mas Mefibosete também desconhecia algo ainda mais maravilhoso. Davi queria tratá-lo como seu filho e fazendo ele assentar-se na sua mesa. Amados, vivendo toda essa desgraça que Mefibosete estava vivendo, ele não sabia que Davi amava ele porque amava seu pai Jonatas. Amados, ele sofrendo sem saber do amor de Davi por ele mesmo. E como isso se deu? Agora vamos ver o final dessa história. O encontro de Davi com Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9. Amados, olha que coisa mais linda. Preste atenção nesse momento. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler juntos ali. Certa ocasião, Davi perguntou. Olha lá, Davi um dia deu uma curiosidade, lembrou e tal. Deu saudade, quem sabe, de Jonatas. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, olha a preocupação de Davi, da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Amados, Saul tentou matar Davi, fez Davi viver tempos horríveis. Será que ainda tem um descendente de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba. Lembra que eu falei que alguém ficou com dinheiro? Então chamaram Ziba, é o tal do Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu o Ziba. Próximo. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Agora não é lealdade dele, é lealdade de Deus. Ou seja, Deus ama a família de Saul. Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aonde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Amém? Você consegue imaginar isso? Ou conseguiu trazê-lo? Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, consegue imaginar o piá tremendo as pernas, né? Prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não, aí a resposta de Davi. Davi já começa a conversar com o rapaz na coisa certa. Não tenha medo, não tenha medo. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Eu vou cuidar de você. Vou devolver, olha isso, é para glorificar em pé, né? Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Meu Deus, olha isso. Olha o Mefibosete, tadinho, né? Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como Mefibosete se via. Amados, olha como cresceu esse menino, ao ponto de se ver como um cão morto. Então o rei convocou, lembra a história de o filho pródigo? O filho pródigo volta, querendo pedir perdão para o pai, ele fala com o pai, não sou digno, bababá, bababá, bababá. O pai deu bola para a conversa dele? Não, não deu. Davi também não deu bola para o cão morto ali, ó. Então o rei convocou Ziba, nem deu atenção para como Mefibosete se via. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, já está decidido, amado, entenda isso, já estava definido no coração de Davi, não tinha mais volta. Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Vai melhorar a coisa, aguenta aí. Próximo versículo.
Olha lá, próximo, cadê? Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Queridos, não tem como não acontecer o que Deus diz. Assim Mefibosete passou ao quê? A comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. No próximo versículo, tem mais um não? 12. Mefibosete tinha ainda... até aqui. Amados, olha isso, que tremendo. Ou seja, ele começou a ser tratado como um dos seus filhos. Amados, você consegue imaginar um dia de uma boa notícia chegou na casa de Mefibosete? O rei Davi quer falar com você. Assim como para mim e para você chegou uma boa notícia, o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Deus manda chamar você, Deus evangeliza você. Alguém fala do amor de Deus para a tua vida, dizendo: ei, eu quero te abençoar, eu quero te dar tudo o que eu tenho, eu vou tratar você bem. Olha que coisa tremenda. Amados, nós vamos ver depois essa história. Amados, Davi vai pedir para o Ziba, o cara lá que cuidava lá, ele vai pedir para o Ziba e vai falar o seguinte: os teus filhos vão trabalhar para o Mefibosete. Vocês vão plantar, vocês vão colher e vocês vão plantar para ele. Vocês vão trabalhar para ele, mas ele vai comer da minha mesa. Queridos, olha que tremendo. Queridos, aquilo que Mefibosete ia ganhar de graça, sem trabalhar, ele não ia precisar nem comer, porque ele ia comer a comida do rei. Amados, isso é tremendo. Deus está dizendo algo aqui tremendo para mim e para você. Deus está dizendo para você o seguinte: olha, saiba que o teu salário, eu sou maior do que o teu emprego, eu sou maior do que o teu salário. O que sustenta você não é o que você ganha, o que sustenta você não é o que você trabalha, sou eu que sustento você. Aleluia. Aleluia. Amados, Davi é igual a Deus. Davi é um tipo de Deus, Jonatas é um tipo de Jesus, e Mefibosete é um tipo que representa você e eu. Deus, por causa do amor a Jesus, está dando a mim e a você tudo que pertence a Jesus. Amados, tudo que pertencia a Jonatas e pertencia a Saul foi dado a Mefibosete. Tudo que pertence a Jesus e pertence a Deus é dado a você. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Que maravilhosa essa história de Mefibosete. Ou seja, eu e você, agora, temos a restituição dada por Deus, por causa do amor a Jesus. Amados, por causa do amor entre Deus e Jesus, amados, eu e você somos beneficiados por este amor. Amados, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para Jesus, Ele vê você e eu. E Ele nos resgata, Ele nos restitui. Por isso eu quero encerrar essa mensagem, né? Que eu pedi para o louvor vir. Eu quero encerrar essa mensagem declarando, amados, que a você pertence tudo que é de Deus e que também é de Jesus. Você é um herdeiro desse trono, você é um herdeiro deste reino. E queridos, Deus ama você, Deus ama você. E Deus, Ele faz pessoas trabalharem para você. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, você que está nos vendo pela internet. Queridos, Deus, Ele não somente vai fazer pessoas trabalhar para você, mas quem vai cuidar pessoalmente do teu sustento é o próprio Deus. Porque Deus fará com que você se assente na mesa do Senhor, na mesa dEle, na mesa de honra, na mesa de filho. Sabe por quê? Porque nessa mesa, eu vou falar daqui a pouco no próximo culto, nessa mesa se assenta príncipes, nessa mesa se assenta os filhos de Deus, nessa mesa se alimenta pessoas que são filhas de Deus e que têm uma visão, não uma visão de um empregado qualquer, de um empresário qualquer, mas tem uma visão de rei, uma visão de príncipe, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus.